quem me conhece sabe que eu não gosto de falar sobre crimes de maneira rasa. A gente gosta de entrar no crime, tanto é que o meu canal chama Na Cena do Crime, pois eu fui acostumado, como delegado, a ir em local de crime. E o local de crime, eu quero falar uma coisa muito interessante, que eu aprendi isso na academia com 22 anos. A Academia da Polícia Civil, para quem não sabe, era na USP, né? Quando você entra na USP, à esquerda. Então, todo policial civil, qualquer carreira, você passa num concurso, vai para a academia e vai ficar alguns meses ali estudando. E eu me recordo de um delegado que já era aposentado, que dava aula lá, hoje é falecido, e ele falava da importância da cena do crime. E ele falava assim para a turma de delegados jovens, ele falava, a cena do crime, principalmente do homicídio, você tem que prestar muito atenção em todos os detalhes, porque é um detalhe você pode chegar à autoria. Ou, ele falava uma frase muito interessante, ele falava assim, Lordello, o falecido, o morto, a vítima, é como se ele quisesse falar para você quem matou. Ou seja, o desenho da cena do crime, cada detalhezinho e a postura do cadáver, a questão das lesões, tudo isso pode revelar para um delegado experiente que sabe analisar isso, o que foi o que aconteceu, antes dele saber realmente quem é aquela pessoa, porque normalmente o delegado é chamado para fazer o local de crime, ele não conhece ninguém. Ele não sabe quem morreu, nunca foi naquela casa ou nunca foi naquele mato, e encontra uma pessoa morta e a investigação começa na cena do crime. Perfeito. E falando em cena do crime, o corpo fala. Então vamos para o caso Vitória de Cajamar, porque conforme encontraram aquele corpo naquele matagal, o corpo já estava falando ali para alguns peritos. Braços estendidos, pernas abertas, semiflexionadas. Isso quer dizer alguma coisa, Lordello? Vamos lá. O caso Vitória Regina de Cajamar, a gente tem acompanhado esse caso, porque é um caso que tomou uma proporção igual ao caso Isabela Nardoni, igual ao caso Suzane Richthofen, e é um caso que começa ali no dia 26 para o dia 27 de março deste ano, aonde eu trouxe aqui para vocês, daqui a pouco eu vou usar esse aparato cenográfico, essa cabeça vai representar a Vitória Regina. Daqui a pouquinho eu já vou pegar essa cabeça e vou mostrar para você, porque nós temos que entender inicialmente quais foram as lesões que essa mulher sofreu. Através das lesões, você consegue fazer um direcionamento de quem possa ser esse autor e se essa pessoa agiu com raiva, se essa pessoa agiu com vingança, se foi uma morte, simplesmente a pessoa queria matar alguém e ir embora. E no caso da Vitória Regina, não foi isso. Então eu queria trazer algumas informações que eu acredito que o público ainda não saiba, eu estou trazendo aqui para vocês com exclusividade. Vamos lá. Todo mundo sabe, isso foi largamente divulgado, que Vitória Regina levou 3 facadas. Então ela leva 3 facadas e a direção é do lado esquerdo para cá. Então ela leva uma facada praticamente aqui no pescoço, que foi a facada mortal, tá? Então ela leva uma facada aqui no pescoço. A segunda facada, provavelmente ela em movimento, lutando com o agressor, ela pega na região da clavícula. E a terceira facada na região peitoral. Então são 3 facadas, cortes profundos, muito sangue derramado, ela morreu, provavelmente por falta de sangue, morreu. Ok. Só que ela antes das facadas, havia um boato, Reinaldo e Lucas, que ela havia sofrido tortura. Só que ninguém provava isso. As pessoas falavam, não, ela ficou num cativeiro, mas ninguém achou cativeiro. Mas quando eu recebo informação de uma fonte em relação às lesões agressivas que Vitória Regina recebeu antes de morrer, ou seja, antes de morrer, ela estava em algum lugar que até agora a polícia não sabe onde é. Sim. Porque a polícia não consegue identificar e não conseguiu ainda identificar aonde ela foi morta. Por quê? Cajamar é uma zona rural. Escuro, não tem câmeras, estrada de terra, não tem ninguém passando. Eu estou aqui com o interrogatório do Maico. Ele faz uma confissão mentirosa. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas o corpo fala. O corpo do cadáver fala. Então eu quero trazer para vocês o que os médicos legistas de São Paulo descobriram em relação à Vitória. Vamos lá. Eu acabei de dizer que as lesões foram da esquerda para baixo. Só que
Antes ela foi agredida. De que maneira? Lateral da boca. Ela leva um soco muito forte ou o agressor estava com algum objeto contundente e dá uma pancada nessa região. Só para você ter uma noção, Lucas, foi feito todo um trabalho aqui de raio-x e ficou constatado que nessa lateral da boca, na arcada dentária de Vitória, há uma fratura, há uma lesão de pancada. Então ela leva uma pancada aqui. 2, a perícia verifica que na região peitoral ela recebeu golpes. Por quê? Porque você tem uma equimose muito grande na área peitoral. Então, de alguma maneira, ela provavelmente, acredito que deitada, ela apanhou. E, quando viraram o corpo de Vitória, mesmo após 5 dias em tese do falecimento, verificaram também que ela foi lesionada na panturrilha direita. Então, provavelmente, ela caída no chão, alguém chuta, alguém molesta essa área dela. Então, a conclusão da perícia é que, primeiro, ela passa por agressões que podem ser consideradas torturas e depois ela é morta com as facadas. Então, a cena do crime, a cena do corpo que foi encontrado nessa moça foi essa. Mas a polícia acredita que, além disso, ela sofre lesão, ela teria sofrido abuso sexual. Só que o abuso sexual, como é que se confirma? Qualquer mulher vítima de estupro, quando ela vai no ML, o médico faz uma análise, como se fosse um ginecologista, mas é uma análise com o olhar do médico legista, e ele vai observar o quê? A vítima de estupro, ela apresenta lesões características de vítimas de estupro, que é a lesões vaginais. Porque a mulher não está querendo ter o relacionamento e o homem está com força querendo ter a consumação do ato de estupro. Então, normalmente as vítimas de estupro, como aconteceu com jogadores famosos que foram condenados, onde se observou a lesão característica. Outro detalhe que é feito na vítima de estupro, o médico legista tira a roupa da menina, porque ela tem que ser periciada. Porque geralmente a roupa vai traduzir sêmen do homem ou eventualmente um suor ou algum material genético do homem que ficou impregnado na roupa. Então, a roupa tem que ser avaliada. E o outro ponto é se encontrou no corpo da própria moça vítima de estupro, se encontrou sêmen. Só que Vitória foi abandonada em meio ao matagal. Naquela época, muito calor em São Paulo, em Cajamar. O estado de putrefação, Reinaldo, muito avançado. Quem viu as fotos verificou que você já não reconhece mais a menina. Sim. Só para vocês terem uma noção, quando o pai e a mãe de Vitória foram no local para reconhecer, eles não reconheceram ela pelo corpo. Não sei se vocês sabiam disso. Isso eu não tinha essa informação. Eles chegaram a ver o corpo e... Porque tem que ter o reconhecimento inicialmente, o reconhecimento de um familiar. O corpo fica muito escuro. Porque a polícia tem que fazer um auto de reconhecimento. Sim. Porque se não fizer, esse corpo tem que passar por N perícias. Mas nesse caso iria passar de qualquer maneira. Mas a família foi lá. Por quê? Porque dias antes tinha sido encontrado, mais ou menos perto, a dona Edna, de 65 anos, também morta. Que poderia eventualmente ser a Vitória, mas não era uma pessoa de mais idade. Então, os pais de Vitória foram no local, ela estava nua, como você bem disse, ela estava como se fosse deitada, a mão endurecida, dando uma impressão até que carregaram essa moça, mas o corpo totalmente deformado pelo estado de putrefação. E vou dizer para vocês que nunca estiveram num local de cena de crime, de homicídio, com o corpo já em decomposição. O cheiro é horrível. As pessoas mal conseguem ficar lá. Eu sempre usei máscara, porque o cheiro é muito ruim. O cheiro gruda na sua roupa, Lucas, depois tem que pôr a roupa para lavar ou jogar fora. Então eles encontraram uma moça, foi encontrado o cadáver de uma moça, em estado de putrefação irreconhecível. E aí, os pais viram, num detalhe do corpo, tatuagens da menina. Nossa. Então ela foi reconhecida na tatuagem. Perfeito. Pela família. Falou, é minha filha. Essa tatuagem é dela, eu conheço.
É óbvio que a polícia ia fazer o DNA, ia tentar pegar a impressão digital, mas ali já foi reconhecido. Juliana Oliveira, a Vitória Regina foi encontrada depois do desaparecimento. Então ali você tem o corpo dela. Outro detalhe, o cabelo foi raspado. O cabelo foi raspado. Sabe-se por quê? Por que foi raspado? É um mistério. Veja que não é uma morte comum. Um homicídio, onde alguém com bronca de alguém vai lá dar um tiro, não é. A maioria dos homicídios, o corpo é largado, Lucas, no local onde morreu. Teve uma briga de trânsito esses dias, um cara matou alguém, tá lá, o cara vai embora. Isso aí houve um planejamento todo. Essa moça entrou num carro, mas será que ela entrou mediante violência ou ela entrou porque quis? Então, ela estava sem cabelo. Só que, eu vou trazer uma informação que eu tive de fonte muito fidedigna, e é verdadeiro, porque o que foi colocado é que ela estava sem cabelo e estava sem cabelo. A pergunta é, aonde está esse cabelo? Aonde está? Perfeito, porque não se sabe onde ela foi morta também. Não se sabe. Ou seja, a informação que eu tive é que o cabelo dela raspado foi encontrado a 27 metros do corpo. Nossa, ali. Ali. No local. Ali. Então eu quero colocar vocês agora na cena do crime. Porque a cena do crime é que... Volto a repetir, gente. A cena do crime revela sem ter ninguém. Por isso que o meu canal... Eu quero pôr você na cena do crime. E agora eu vou colocar você na cena do crime. Ok? Vamos lá. Existe uma estrada de terra que leva a esse local, tá? Então alguém colocou essa moça num carro e levou nessa estrada. Isso é fato. Isso é fácil de concluir. Bom, só que tem uma informação que eu acho que vocês não têm. Essa moça, ela foi abandonada nas margens dessa rua de terra? Não. Ela foi abandonada a 210 metros mata dentro. Nossa. 210 metros mata dentro. E olha que curioso que eu quero dizer para vocês. Ela pesava 60 quilos. Vocês fazem ginástica, vocês sabem muito bem o que é uma barra de supino de 20 quilos, com mais 20 quilos de cada lado, são 60 quilos. Eu queria perguntar para vocês, que são esportistas, como é que se carrega 60 quilos? Não, e também não é isso, né? Como você carrega 60 quilos completamente desproporcional, porque é um corpo mole ali, não é uma coisa estruturada feita para você levantar. Eu imagino que deve ser... Não dá para você carregar sozinho, ou tem alguma técnica muito específica. Não, uma maneira de se carregar, vamos dizer. No ombro, Não, uma maneira, vamos dizer, não, Lordelo, tudo é teoria. Não, Lordelo, pegaram pelo braço e foram arrastando. É possível? Sim. É possível. Mas, cena do crime, deixaria um rastro no chão e deixaria uma série de lesões e vestígios nas costas, que é o arrastamento. O perito é macaco velho nisso. Ele olhou, não teve arrastamento. Ou seja, na cena do crime, não teve esse tipo de condução de uma moça morta até aquele local. Fora que tem uma cerca também, né? Não, vamos lá. Aí, andando nesse local, existe uma cerca que separa uma propriedade da outra. Aquelas cercas que são chatas, que tem o arame enfarpado e que para pular todo mundo tem medo porque pode machucar. Então, um conhecido que esteve lá disse para mim o seguinte: para poder passar por essa cerca, alguém tem que levantar com muito cuidado e você passar pelo meio da cerca. Perfeito. Ou seja, o corpo de Vitória teve que passar por essa cerca. E ele foi deixado num local. Outra pergunta que o internauta pode estar fazendo: Lordero, ela pode ter sido morta naquele local. Acreditamos que não, porque se ela fosse morta lá, você teria sangue derramado e não tem. Ou seja, como ela foi levada depois de ser morta e provavelmente 2 dias, o sangue coagula, o sangue endurece e ele não dispensa mais sangue. O corpo não joga mais sangue. Perfeito. Então ela foi colocada nessa localidade, onde estou mostrando aí mais ou menos, e
ficou lá sem roupa, com o sutiã aqui na região do pescoço. Então essa é a cena do crime. Então a pergunta é, uma pessoa conseguiria levar esse corpo até lá? Sem deixar vestígio nenhum. Quase impossível, né? Praticamente impossível. A Ainda mais perícia com já... todos esses arame farpado no meio, sem deixar nenhum vestígio, eu acho quase impossível.